Observatório Literário está no ar, um programa da TV Alesp em parceria com a Casa das Rosas. Hoje a gente acompanha a entrevista do Frederico Barbosa com o poeta baiano Alma Andrade. Ele é também arquiteto, artista plástico, professor, você vai gostar. E no quadro Ofício do Escritor, Reinaldo Damasio conversa com o editor e poeta Eduardo Lacerda. O Eduardo é o criador do selo Patuá, dedicado à divulgação de novos autores. E tem ainda a agenda com toda a programação da Casa das Rosas. Mas agora você fica com clássicos da literatura e, na sequência, resenha literária. Salve! Estamos aqui nos clássicos do nosso Observatório Literário. Hoje nós vamos falar do primeiro poeta negro do Brasil, o grande João de Cruz e Souza. Cruz e Souza nasceu em 1861 na cidade de Desterro, atual Florianópolis, Santa Catarina. E era filho de escravos que tinham sido alforriados pelo Marechal Guilherme Xavier de Souza. Ele foi acolhido pelo Marechal e por sua esposa como se fosse filho da família, filho que o Marechal não tinha. Cresceu estudando em escolas, digamos, de brancos, não é? Nas escolas mais elegantes e mais sofisticadas de Desterro na época. Ele acabou indo estudar na Faculdade de Direito, não é? Ou seja, ele conseguiu realmente subir, galgar posições que naquela época, lembrem-se que ele nasceu negro, filho de escravos alforriados, em 1861. Em plena época da escravidão, o Cruz de Souza conseguiu galgar, né, etapas através da educação e sendo um rapaz inteligentíssimo durante toda a sua trajetória como aluno, ele conseguiu superar uma série de preconceitos. Os preconceitos eram tantos que contam que Cruz de Souza, quando estava na faculdade, teria sido reprovado várias vezes pelo mesmo professor que não admitia que um negro tivesse feito um trabalho melhor que os brancos, porque o trabalho dele era sempre melhor do que os seus colegas. E esse professor sempre o reprovava. Ele poderia passar de ano tranquilamente, fazendo um trabalho medíocre, né, para passar, mas ele se recusava a isso. A polêmica foi tão grande na época que ele acabou sendo levado para um conselho de professores que, chocados com essa atitude do seu colega, acabaram o aceitando, acabaram o aprovando, né, naquela disciplina cujo professor era racista, sem dúvida alguma. Mas não foi esse o único racismo que ele enfrentou. Logo cedo, depois de formado, ele prestou concurso para ser promotor público na cidade de Laguna, Santa Catarina. E lá ele também sofreu preconceito porque os habitantes da cidade se recusaram a ter um promotor negro na cidade, né? Ou seja, ele foi enfrentando isso cotidianamente, esse preconceito. Ele vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele começa a trabalhar em empregos bastante modestos. Ele chega a trabalhar na Estrada de Ferro Central do Brasil, né? Cuidando dos trens que iam partindo, saindo. Ele se casa, né? Ele tem uma vida muito atribulada no Rio de Janeiro. No entanto, ele conhece os escritores da cidade do Rio, ele entra em contato com a poesia simbolista que vinha da França naquele período, principalmente a obra de Baudelaire e de Rimbaud também, mas principalmente a grande obra de Baudelaire. Ele começa a estudar a obra desses grandes artistas e acaba sendo o introdutor, publicando 2 livros, Missal e Broquéis, em 1893, com o qual ele introduz a poesia simbolista no Brasil. Mas não pensem que Cruz de Souza vai morrer sem enfrentar ainda um outro grande problema de racismo. Ele morre aos 36 anos de idade, vítima de tuberculose e da pobreza, e principalmente do racismo e da incompreensão. No entanto, ao morrer, ele morre em Minas Gerais e vai ser transportado de Minas para o Rio de Janeiro, mas negam que o corpo dele vá no trem de passageiros. O corpo dele tem que ir no trem com um vagão cocheira, porque não admitem que o corpo de um negro, mesmo morto, vá junto do vagão de brancos. Ou seja,
um dos grandes heróis da história da nossa literatura e principalmente um dos grandes heróis da luta, né, dos negros para se impor num país em que há preconceito sim e que havia muito na época em que Cruz de Souza estava vivo. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado de belezas eternas, pouco a pouco. Na natureza, prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. A sua poesia é uma poesia marcadamente simbolista, cheio de jogos de sonoridade, sinestesias, ou seja, jogos de sentidos diferentes, uma poesia muito sonora, uma poesia muito próxima à poesia do mestre Baudelaire, que ele tanto admirava. Não é? Ele foi realmente um dos grandes representantes no Brasil dessa poesia simbolista e de uma tendência a falar, por exemplo, sem usar verbos, usando aquilo que a gente pode chamar de frases nominais, sempre na poesia, apresentando a poesia para a gente e a gente tendo que interpretar. Como dizia o Mallarmé, outro poeta simbolista, se o poeta nomeia os objetos claramente, ele retira do leitor 2/3 do seu prazer, que é descobrindo aos poucos o que aquele texto significa. A poesia do Cruz de Souza é uma poesia assim, enigmática, né? Que você tem que ler com todos os sentidos abertos e que você consegue captar muita coisa por trás. Então vale a pena a gente ler e conhecer um pouco da obra de Cruz de Souza, poeta brasileiro, negro e um dos primeiros grandes lutadores pela causa da negritude no Brasil. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras, e dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso trêmulas extremas, réquiem do sol que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos, fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. O Observatório Literário comenta hoje uma antologia de poesia brasileira bastante interessante, organizada pelo poeta e editor Sérgio Com, da Azoga Editorial, chamada Poesia.br. O projeto original dessa antologia era fazer um portal na internet que contivesse a produção, né, literária de poesia brasileira, na verdade, literária, mas focada em poesia, desde o início da poesia, na história do Brasil, até os dias de hoje. E a proposta é que esse portal fosse alimentado constantemente, tanto por poetas, como por, enfim, especialistas no assunto, editores, e, com o tempo, alimentado pela sociedade. Como o projeto na internet não deu certo, e a pesquisa já tinha sido iniciada pelo poeta Sérgio Com, ele decidiu fazer, assim mesmo, a coleção, que resultou numa antologia em 10 volumes, que começa com um volume com cantos ameríndios, reunindo textos
da tradição oral de várias tribos importantes, né, de culturas indígenas brasileiras, como os Bororo e os Guarani, entre outros, que foram traduzidos, né, ganharam traduções recentes, e que, na verdade, pode ser tanto o primeiro como o último volume, como diz o organizador na apresentação da antologia, porque se trata de uma leitura contemporânea de textos bastante antigos, né, que estavam, digamos, na tradição cultural e oral dessas tribos indígenas muito antes dos europeus chegarem por aqui. E aí a antologia, né, continua com alguns períodos demarcados historicamente. A opção do organizador foi fazer uma periodização, um recorte cronológico. Então ela começa no período colonial, depois dos cantos ameríndios, passa pelos românticos e os pós-românticos, aí tem um volume sobre o modernismo, e depois, dos anos 40 até os anos 2000, são volumes dedicados a períodos de, em média, 10 anos, 20 anos no começo, e de 10 em 10 anos até chegar nos anos 2000. Como toda antologia, ela recebeu e recebe muitas críticas, até de especialistas, por ser uma abordagem, claro que parcial. É inevitável, quando se faz uma antologia de poesia, ainda mais uma antologia como essa, que tem uma ampla abordagem histórica, né, tem um espectro de tempo muito grande, tentando abarcar toda a produção poética do Brasil, da história do Brasil, ainda assim com uma seleção, claro, porque não dá para reunir, ou não deu para reunir tudo, então houve aí um critério de escolha, que o poeta Sérgio Con argumenta dizendo que foi um critério, claro, que pessoal, como toda organização de antologia, não dá para não ser pessoal, mas que também procurou destacar poetas relevantes em cada período. Né? No caso dos poetas dos períodos mais antigos, poetas que já fazem parte do cânone, poetas que se tornaram referência na história da poesia brasileira, e chegando mais próximo, né, até os anos 2000, poetas que já têm uma trajetória reconhecida, já têm uma produção reconhecida. Então, o trabalho, apesar das críticas que ele recebeu, embora também tenha recebido críticas bastante positivas, né, pelo fôlego, pela abrangência, pela diversidade dos poetas ali reunidos e pela representatividade também, por que não, desses poetas reunidos na antologia, ela tem esse fator, digamos, didático, num certo sentido, mas também criativo, propositivo, num outro sentido, mais estético, mais teórico, se a gente puder dizer assim, ou ligado com a poética mesmo da história da cultura brasileira, da poesia brasileira, de apresentar vozes diversas que formaram, ou têm formado, essa poesia ao longo da história do Brasil. Claro que, como eu falei, com todas as limitações, né, e os recortes que o autor tem que fazer, muitas vezes autores ficaram de fora porque não foi possível conseguir autorização de herdeiros para serem incluídos, o que às vezes acaba causando faltas significativas, né? Mesmo assim, o trabalho é um trabalho de fôlego, é um trabalho sério, é um trabalho que merece a atenção, e ele aponta caminhos, como toda antologia. Né, por mais limitada que ela seja, por mais parcial que ela seja, uma antologia ela tem essa função de, primeiro, registrar um espectro da história, da literatura, como também de apontar caminhos, apontar tendências, apontar linhas, né, apontar famílias, digamos assim, literárias, que é sempre importante para nós leitores, desde leitores que amamos a poesia, ou especialistas, ou pesquisadores, ou jovens leitores que querem descobrir a poesia brasileira e querem percorrer um caminho histórico dessa produção, né, desde suas origens lá com os índios até a produção de hoje, que é muito rica, diversificada, acaba tendo, em trabalhos como esse, desse fôlego, né, em 10 volumes, um trabalho que levou muito tempo para ser produzido, que levou uma pesquisa, né, profunda e bastante criteriosa do organizador, do poeta e editor Sérgio Con, para ser realizada. Quer dizer, não é um trabalho banal, nem gratuito, é um trabalho que, claro, sempre pede complemento, né? Toda antologia ela faz parte de um grupo de muitas antologias, né? que a gente tem que ler criticamente, reunir e fazer uma depuração
dessas coletâneas, né, para se chegar realmente a essa diversidade, a riqueza da produção poética brasileira. É um trabalho que, por ter, inclusive, essa dimensão histórica, né, por ter esse arco bastante grande, cronológico, né, e tentar detectar em cada momento, em cada período, vozes significativas da poesia, que, de certa forma, deram um padrão para aquilo que a gente entende como poesia brasileira, né, de língua portuguesa do Brasil, ela realmente aponta um caminho, né, ou vários caminhos, né, que não é o caminho definitivo, mas é um caminho a ser considerado, um caminho que deve ser respeitado, deve ser lido. E, além de tudo isso, né, além desse aspecto documental, ainda tem um aspecto prazeroso, né, que é a possibilidade de você conhecer em pequenos volumes uma poesia tão diversificada, tão interessante, tão criativa, tão rica, tão crítica da realidade, e que, ao mesmo tempo, dialoga com tendências, né, internacionais, com vanguardas, com movimentos literários, tanto na América Latina como na Europa, enfim, que traduzem um pouco do que é essa cara multifacetada da cultura, da literatura e, particularmente, da poesia brasileira. No próximo bloco, você acompanha a entrevista de Frederico Barbosa com o poeta Alma Andrade. Eu volto já. Frederico Barbosa recebeu para um bate-papo o arquiteto, artista plástico e poeta Alma Andrade. Acompanhe. Salve, estamos aqui em mais uma entrevista no Observatório Literário. Hoje nós temos um poeta muito importante, muito significativo e um artista plástico também, Alma Andrade. O Alma Andrade é baiano, nasceu em 1953 e tem uma longa trajetória aí com a poesia visual. É um dos poetas que mais se notabilizaram nesse país pela poesia visual. Alma Andrade, um prazer enorme tê-lo aqui conosco no Observatório Literário. O Alma Andrade recentemente expôs alguns dos seus poemas e fez uma instalação na Casa das Rosas, que foi muito visitada, muito bem recebida. Como é que é, Alma Andrade, essa sua longa trajetória aí de poesia visual? Como é que você começou a fazer poesia? E você escreve poesia sem ser visual, né? E escreve poesia visual. E também tem um trabalho muito importante como artista plástico. Mas como é que começou esse imbróglio, essa mistura de artista plástico, poeta e poeta visual? Primeiramente, obrigado pelo convite para estar aqui. Enfim, eu comecei naquela época de estudante, secundarista e tal, interessado por poesia, escrevendo alguma coisa de poesia, enfim, preocupado com as novidades, até que eu acabei descobrindo a poesia concreta, entrei na escola de arquitetura, achei que poesia concreta tinha a ver também com arquitetura, enfim, e aí, a partir da poesia concreta, eu acabei descobrindo a arte concreta, o concretismo, o neoconcretismo. Aí eu fiz contato em Salvador via o Hertos Albino de Souza, que era a ilha que a gente tinha em Salvador nesse período, na década de 70, começo de 70, quem, de certa forma, era um mineiro que morava na Bahia e, de certa forma, financiou alguma coisa da vanguarda paulista, entendeu? Ele fazia, o Hertos é uma figura muito interessante mesmo, né? Ele financiava a edição de revistas, não é isso? Do pessoal da década de 70. Financiava também revista, ele chegou a fazer a revista Código e financiou também uma revista que nós fizemos só de um número só, chamada Revista Semiótica, que saiu em julho de 74. Que nós criamos, na verdade, é um grupo de estudos de linguagem da Bahia, que na verdade eram 4 pessoas que circulavam pelo meio da rua, discutindo semiótica do Pace, aquelas coisas
que o Décio levou para a gente lá em Salvador. Né? E o contato com o Décio Pinhatari era muito importante? Foi um contato assim, importante, tanto com o Décio como com o Rio de Janeiro, com o Vladimir Dias Pina. O Décio eu conheci em Salvador. O Décio era uma pessoa assim, muito aberta, falava de tudo, de arquitetura, que fazia arquitetura, do design, enfim. E o Décio tinha aquela coisa, sentava em mesa do bar, tomava uma pingazinha e tal, e conversava de tudo. Então eu fiz essa amizade com o Décio, e sempre quando eu vinha aqui eu voltava, quando eu vinha aqui ao São Paulo, eu encontrava com ele, frequentava a casa dele em Perdizes, apartamento dele e tal, ele sempre me recebia, sempre foi uma pessoa assim muito generosa, entendeu? E tanto que quando eu falei com ele, ele teve década de 90, ele teve lá em Salvador, ele teve no meu apartamento, viu algumas obras, eu perguntei, Décio, quer escrever um textinho? Eu falei, não, me interessa escrever e tal. E aí ele veio, eu mandei material para ele e tal. E depois de um tempo ele me escreveu, ainda me fez até uma cartinha muito generosa, pedindo desculpas pela demora, e que ele foi um prazer para ele escrever aquele texto e tal, que ele gostou. De certa forma é um textozinho, um pequeno texto, mas eu acho que é um texto assim bem preciso, é um texto que ele foi assim em cima do trabalho, ele foi bem preciso assim no trabalho. Muita gente gosta quando olha aquele texto, é um texto que está aí, que está circulando até hoje, entrou na internet, já traduziram ele para inglês, eu não sei nem quem traduziu, mas ele já apareceu traduzido, enfim, que isso ajudou a divulgar muito o meu trabalho. Entendeu? E o texto é sobre o seu trabalho de artes plásticas? Trabalho de artes plásticas, onde ele analisa exatamente essa coisa do... ela faz essa relação, inclusive o título do texto é engraçado, o nudismo abstrato, quando ele faz essa relação com o construtivismo e faz essa questão, essa coisa de um construtivismo assim, franciscanamente, que é aquela coisa como era feito na Nossa, que legal, gostei muito. A coisa também da arte postal, que a gente utilizava até máquina de escrever para a gente fazer os postais. Agora, me diga, deixa eu voltar um pouquinho naquilo que você falou antes. Eu achei muito interessante isso. Você falou que descobriu a literatura, a poesia concreta, e depois, a partir daí que você ingressou nas artes plásticas. Nas artes plásticas, E a poesia visual? Os poemas escritos, eles são poemas, de certa forma, visuais, porque eles são poemas curtos, enxutos, que ele traz sempre imagens nos poemas. Alguns falam até de pintura, tem uma relação com a pintura. Então são poemas, tem até um livro meu chamado assim, Arquitetura de Algodão, que tem essa coisa de ser poemas que tem esses poemas, são poemas enxutos, poemas curtos, entendeu? Onde há uma economia. Então há essa coisa em comum comigo, tanto nas artes visuais, como na poesia, seja na poesia visual, seja na poesia escrita, essa coisa da economia, o mínimo de coisa, tá entendendo? É o mínimo de traço, é o mínimo, 2 ou 3 cores, uma linha, enfim. A poesia também se poema enxuta, assim, alguns poucos versos, e você define um poema. Quer dizer, que não deixa de ser também uma coisa assim, que fica uma coisa assim, interminável, entendeu? Acho que é uma obra de arte, uma poesia, uma coisa que você nunca conclui, né? Então, na verdade, eu faço como se fosse assim, eu estou sempre ensaiando alguma coisa, ensaiando uma pintura, ensaiando uma instalação, ensaiando a possibilidade de um poema. De certa forma, é o espectador quem vai completar esse poema. Então, para vocês, menos é sempre mais. Menos é sempre mais, entendeu? Eu trabalho sempre com essa coisa do menos. E é muito difícil você trabalhar com o mínimo, né? Quer dizer, é muito difícil, você sempre quer colocar alguma coisa, parece que é mais difícil, entendeu? Você apresentou na sua exposição agora, aqui na Casa das Rosas, uma série de livros, né? Que são livros de poesia e, ao mesmo tempo, poemas visuais, né? Muito importantes. Eles foram publicados todos na Bahia, na década de 70? Foram publicados, alguns aqui foram publicados, esses foram publicados, mas na década de 80. São coisas edição quase que do autor, entendeu? Livro de pequenas tiragens, 500 exemplares, entendeu? Coisas assim que quase que sem apoio, a gente juntava alguma coisa e
e às vezes ia na gráfica, trocava por fotolito, por um trabalho, por uma pintura, e aí a gente ia fazendo assim as coisas, assim, dava, enfim. E isso a gente usava, quer dizer, os anos 70 e começo de 80, a gente tinha um circuito do correio, né? Arte Correio. Então, através da Arte Correio, a gente circulava essas coisas. Tanto que eu tenho muitos desses poemas, como esse poema aqui, por exemplo, que está publicado numa revista francesa, a Docs, entendeu? Quer dizer, isso que a gente mandava pelo correio, entendeu? Mandava pelo correio e ia circulando por aí, naquelas exposições de Arte Correio, e aí saíam em revistas, coisas que às vezes eu nem sei mais aonde está, entendeu? Enfim, um dia eu cheguei no ateliê do Paulo Brusca e mostrou uma revista, acho que não sei se da Hungria, com um poema meu publicado, entendeu? Então, mas era um trabalho... perde o controle, entendeu? Era um trabalho de subversão realmente de guerrilha, né? Mandando para umas pessoas. E qual era a possibilidade de... Como é que você vê hoje? As pessoas têm mais possibilidade de atingir um público maior hoje, não? Eu acho que hoje você tem mais oportunidade, você tem a internet aí que facilita muito essa circulação. Agora, o que eu vejo hoje talvez seja a falta de informação, entendeu? Porque naquela época, para você tinha poucos meios, você tinha que usar o quê? O correio, você tinha que usar tinha coisa que eu tinha que reproduzir até em mimeógrafo a óleo, aquela coisa, você desenhava no stencil, na matriz, né, para fazer fazer uma tiragem, digamos, de 30, de 50, para você mandar por aí. Inclusive tinha até revistas naquela época que funcionava assim, você mandava uma tiragem assim de 30, você fazia uma impressão de 30, que era feita em mimeógrafo, enfim, o xerox, enfim, fotocópia, você mandava, outros mandavam, entendeu? E aí o editor simplesmente juntava grampeava as páginas de cada um, botava uma capinha e você fazia uma revista, entendeu? Você tinha a Cisória Arte na Venezuela, uma revista feita assim. Então, e isso eles mandavam também para outros artistas que você mandou e tal. E isso circulava em vários países, assim. Então você tinha esse circuito, entendeu? Hoje você tem internet que coloca isso, faz, entendeu? Então você tinha essa dificuldade de produzir a imagem, você reproduzir a imagem para você mandar, e você tinha também a dificuldade da informação. Você não tinha a internet, você fazia a pesquisa lá, colocar, encontrar. Você tinha que procurar, você tinha que ir para os livros, você tinha que pesquisar aquilo, entendeu? E você tinha também aquela coisa de você ter que justificar aquilo, entendeu? Para mim, na Bahia, então, era muito difícil. Eu dar uma coisa dessa, eu tinha que dominar tudo, eu tinha que entender, fazer uma instalação, propor uma instalação. Eu tinha que ler o Wittgenstein, tinha que ler o tratado, que aquilo era a Bíblia dos artistas conceituais. Então, aquele livro eu li umas 4 vezes ou 5 vezes, que era um livro difícil, aqueles aforismos para entender. Então, você tinha que ler a teoria estética do Adorno. Então, você tinha que ler a semiótica do Pisse, que o Décio indicava para a gente, entendeu? Então, você tinha que ter uma base teórica, entendeu? Para você produzir aquilo ali. Não que a base teórica, aquela base, fosse para explicar o poema, ou sei lá, a instalação, ou o trabalho visual, a pintura, ela existia independente daquela teoria. Mas você precisava daquela teoria, digamos assim, como uma gramática de produção, está entendendo? Você precisava ter aquela gramática para você produzir aquilo. Então, para você fazer um poema como esse aqui, tal, o sol, que vai lá para o ideograma, que é uma coisa estilizada e tal. Hoje as coisas estão fáceis, as pessoas veem aquilo, entram na internet, vê, e de repente o cara faz uma coisa parecida lá adiante, mas aquela coisa que já foi feita lá, entendeu? Naquela época você não tinha, você tinha que produzir, você tinha que, essa produção, você tinha que ter esse reconhecimento, você tinha que ter essa base de sustentação, né? Que bacana, isso é uma reflexão muito importante, né? A ideia de que hoje em dia as pessoas têm mais acesso, né, com maior facilidade às coisas, mas que acabam ficando mais na superfície, não é isso? Na superfície, exato. Existe uma dificuldade maior em aprofundar, em ter que justificar, talvez a luta, né, para conseguir
impor um tipo de arte, mostrar, fazer sobreviver esse tipo de arte, fizesse com que as pessoas tivessem que se preparar mais, né? Exato, você tem que se preparar. Hoje a coisa é mais fácil, fica bem na superficialidade e também há uma pressa hoje no sucesso, né? No glamour, entendeu? A arte contemporânea virou muita coisa do glamour, você vai lá, aquela coisa toda, enfim, e aquilo acaba no dia seguinte, depois da vernissagem, né? Não tem muita sustentação. Alguma coisa o mercado ainda tenta sustentar, mas eu acho que tem muito essa coisa da pressa, enfim, hoje você tem, no caso da arte, você tem um curador, que o cara vai lá e diz se o seu trabalho se adapta àquele projeto teórico ou não, enfim. Então, na minha época, quando eu comecei, eu tinha que ser o crítico, o curador, o artista, eu tinha que ser tudo, tá entendendo? Então eu tinha que ter esse conhecimento da história da arte, mínimo conhecimento, e de outras coisas, filosofia, teoria da linguagem, enfim. Então, para você fazer um poema visual, você tinha que estar lidando com, você tinha que voltar atrás, olhar o que foi feito na poesia concreta, ver o que é que os poetas processos no Rio de Janeiro estavam fazendo, o que foi que foram feitos. Daqui a pouco você tinha que, enfim, você tinha que estar em busca, você tinha que estar, como é que eu digo, num campo de trabalho, você tinha que estar como se fosse assim, num canteiro de obras, né? Você tinha que estar ali lidando com materiais, com pesquisa, enfim, para você tentar levantar um edifício, né? Hoje em dia parece que o edifício foi levantado, né? Mas falta um pouco de falta estofo, a base para sustentar, porque senão o vento vem pode... E você fez esses objetos poéticos, ou seja, é uma cana oiticica, em homenagem ao Hélio Oiticica, né? Que tem uma foto minha com o Hélio dessa época. E tem uma foto do Almandrade com o Hélio sentados em Recife, em 1979, aqui no rótulo. Como é que era essa relação com o Hélio Oiticica, que também foi outro artista plástico muito importante no movimento concreto? Veja bem, falando sobre esses objetos, uma série de objetos que nos anos 70, já fiz um pouco depois, já seria talvez um registro de um trabalho, sei lá, entendeu? De você usar esses objetos, reutilizar ele, essa coisa um pouco já que vinha lá do Ready-Made, do Duchamp, etc. Entendeu? E você tem uma certa ironia com o circuito de arte, com a arte, enfim. O Ready-Made do Duchamp, só lembrando, né, ele começa quando o Duchamp manda para uma exposição de escultura um vaso sanitário, né? E assina, e portanto começa essa ideia de que você pode encontrar arte em todo canto e tudo é arte dependendo de onde você colocar, né? De quem faz, né? E como faz. Então, veja bem, eu estava na Bahia, enfim, praticamente a minha produção é uma produção isolada, não tinha nada a ver com o circuito de Salvador. Então, eu fazia arquitetura naquela época, nos anos 70, fazia arquitetura, e todo o intervalo, todas as férias, todo o semestre, eu viajava com o crédito educativo, né? Então, eu recebia do crédito educativo, dava para viajar em cada semestre. Então, cada semestre eu vinha para o Rio de Janeiro, vinha para São Paulo, quer dizer, ia mais para o Rio, dar uma passadinha em São Paulo, ficava mais... E o Rio, então, eu fiz contato com aquela geração que estava começando, que já tinha começado, né? O Silda, etc., o Valtécio, o Tunga, o Zé Rezende aqui em São Paulo. Enfim, então eu tive um contato com toda essa obra desses caras que estavam começando. E o Hélio Oiticica, nessa época, estava morando em Nova York. Mas eu conhecia a Lígia Pape. A Lígia Pape, na época, me deu o endereço do Hélio, eu cheguei a se comunicar com o Hélio. A Lígia Pape também chegou a frequentar Salvador com as jornadas de cinema que tinha lá, ela levava os filmes dele, o Itimi, etc., ela sempre estava lá. E isso me fez um contato, assim, via correio com o Hélio, e depois, quando ele voltou, eu tive essa oportunidade de tornar amigo dele, de ficar hospedado até na casa dele. E nós nos encontramos lá, tivemos lá no festival, esse festival de inverno, festival, uma coisa meio paradoxal, festival de inverno, em pleno calor tropical de Recife, né, o festival que era organizado pelo o Paulo Busca era o responsável pela parte de artes visuais, e ele convidou o Hélio, eu também fui convidado, enfim,
O Hélio já era uma estrela, eu fui ali com um coadjuvante daquele festival, que eu fiz também uma pequena exposição lá, e onde eu tive mais assim, a aproximação mais com o Hélio, foi de onde vem essa foto, que era a foto eu, o Paulo Bruschi, ele, e foi tirada pelo Daniel Santiago, que era muito amigo do Paulo Bruschi, que é um outro artista contemporâneo. Então eu acabei lá, a gente fazendo uma discussão sobre arte, o Hélio gostou do meu trabalho, depois ele me faz até um bilhetezinho sobre um trabalho meu, que é um frasco, assim, com uma lâmina de barbear pendurada no frasco, com uma gaze embaixo. Ele achou aquele trabalho instigante, interessante, enfim. E ele me faz até um bilhetinho que ele achou gostou muito daquele trabalho, que me achava um solitário na Bahia, né? De certa forma, ele também era um solitário no Rio de Janeiro. E aí nós ficamos assim, discutindo trabalhos. Acho que isso foi importante para mim, para a minha formação em Salvador, que eu acabei conhecendo o concretismo, o neoconcretismo, através de frequentando mais as casas das pessoas do que através pelos livros, que não tinha naquela época, nos anos 70, você não tinha muita coisa publicada, né? Você não tinha nada, isso. Aí lá na Bahia você não tinha isso, você não tinha, você tinha algumas coisas que o Hertos recebia assim, de arte, que era realmente a nossa biblioteca, o nosso centro de informação, era o Hertos Albino de Souza, aquele apartamento lá na Barra Avenida, onde nós frequentávamos lá e tal. Enfim, então eu vi esse contato frequentar na casa das pessoas, que eu vim ter esse contato com tudo, que eu vim conhecer bem a obra do Hélio na casa dele, conversando com ele. Legal. E é interessante que a gente percebe, né, nessa trajetória que dá para ir montando aí que você está falando, a importância do contato com os outros artistas, né, a troca com esses artistas, o aprendizado, seja com alguns artistas mais velhos, né, com os quais você entra em contato, como o Décio Pinhatari, o Hertos, e também com a sua geração. E é uma coisa muito importante a gente pensar o caldo, né, rico que era Salvador naquela época, né, e que, embora você coloque como solitário, tinha outros solitários lá fazendo coisas muito interessantes, e no Brasil inteiro, né, e as pessoas meio que se comunicavam. E é muito importante essa transmissão desse conhecimento, mesmo procurando fazer uma arte que seja nova, que seja inovadora, que seja, digamos, capaz de modificar as coisas. Há um segmento nisso, né? Uma tradição cultural que é na busca, né, da inovação, na busca de uma arte que possa levar a gente para adiante. Eu acho que você sempre aprende com o trabalho do outro, né? A arte, literatura, é um debruçar constante sobre o que o outro fez melhor do que você, né? Eu acho que você consegue dar um passo adiante quando você percebe, contempla aquele que fez melhor do que você, aí você consegue dar um passo adiante. Eu acho que isso de você, a arte tem essa coisa, tanto a arte como a poesia, não sei se separar direito a produção, ela tem um pouco disso, você aprende a questão da teoria, tudo, mas é preciso você ler poesia, é preciso você ter contato com a poesia, é preciso até você ver como o poeta escreve a poesia, como também é importante você ver como o artista faz seu trabalho, como é que ele trabalha dentro do ateliê, entendeu? Eu acho que isso tudo te dá uma base. Foi importante para mim ter contato com essas pessoas, passar em Minas, ver o Amilcar, como é que ele produzia, ver não sei quem, ver um ou outro artista assim. Eu acho importante você conversar com o artista, somente o artista mais velho, que fez aquilo, enfim. E há até aquilo que você lê no livro, depois que aquilo diz, há uma diferença, alguma coisa ali, entendeu? Mas a coisa que o cara diz, que o cara fez, a coisa que está na teoria, então há um conjunto de coisas que está na teoria, um conjunto de coisas que o cara diz, como ele produziu, mas que é uma interseção, mas que você tem acesso àquela outra coisa que não está no livro, não está na teoria. Eu acho que esse contato que você tem, você sempre aprende mais, entendeu? Eu sempre gostei de conversar com as pessoas assim, mais velhas, que tinham experiência assim, de vida. Acho que é interessantíssimo. Interessante eu vim chegar aqui
passar assim uma tarde com o Décio, tomando um uísque, conversando e tal, e ao Rio de Janeiro, que eu ainda faço isso, vou lá, encontro com o Vladimir de Aspino, falando sobre os anos 50, como é que ele produziu a ave, etc, etc. Eu acho que isso enriquece a sua maneira, seu trabalho, tá entendendo? Isso ajuda você a pensar melhor o seu trabalho, entendeu? E eu acho que isso você dá um passo adiante, de certa forma, há uma continuidade nas coisas, a coisa não acontece, nada acontece por acaso, nada acontece sozinho, você não é aquela coisa que você recebe uma inspiração, o santo baixa e você faz a coisa, está entendendo? Ou você vai lá no canteiro de obras e vê a coisa e mexe nos materiais, você conhece as coisas, conhece as pessoas, vê como as pessoas produziram, senão você não vai fazer nada interessante, né? Que maravilha, acho que isso é um aprendizado mesmo, ouvir você falar isso, né? Obrigado. Agora, eu tive uma vez uma conversa com um poeta que me disse o seguinte, que ele não lia poesia porque ele não queria ser influenciado por ninguém. O que você acha disso? Eu me lembro que tinha também um grupo em Salvador nos anos 70, pessoal de cinema, que não queria ver cinema para não ficar influenciado. E nunca fizeram absolutamente nada. Então dizia assim, mas Glauber disse que basta você ter uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Sim, mas ele disse isso depois que ele viu o cinema, depois que ele viu Antonioni, Godard, etc, etc. E o cara vai lá e diz isso, tá entendendo? É bom o Picasso dizer, eu gosto de desenhar como as crianças desenham, entendeu? Mas depois que o cara viu, depois que o cara faz, o cara pode te dar esse luxo de dizer assim, eu quero parar de ler, mas essa coisa de dizer que você não lê, você faz alguma coisa, eu acho muito difícil. Não existe nenhuma obra, ninguém produziu alguma coisa por uma inspiração, sem ver outro. É o que eu falei. A gente só consegue produzir alguma coisa com um mínimo de qualidade se a gente presta atenção, se a gente contempla o que outros fizeram melhor do que a gente, né? Que maravilha. E contemplando, portanto, isso que você acabou de falar, a gente tem que encerrar aqui nossa entrevista agradecendo demais, né, a conversa aqui. Certamente para quem nos escutou foi muito importante para pensar nisso, né? A arte tem a ver com canteiro de obra, né? A gente tem que ir lá e colocar a mão na massa, conhecer o material, conhecer as coisas. E isso é uma coisa que a gente sempre tem insistido aqui. O poeta, o escritor, o artista plástico se formam, né? Essas pessoas estudam e procuram fazer uma arte cada vez melhor. Como a gente tem esse exemplo grande aqui de um dos grandes poetas e artistas plásticos desse país, que é o Alma-Andrade. Muito obrigado pela sua participação. Grande é uma você que está dizendo, entendeu? Aliás, como eu dizia em palavra de poeta, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Como diz Gaston Bachelard, a fala do poeta é essencialmente devaneio, né? Então, como o Fred é um poeta também. Muito obrigado, Alma-Andrade, pela oportunidade de estar aqui. Daqui a pouco nós voltamos com outra entrevista bacana aqui no Observatório Literário. No próximo bloco tem as dicas de Reinaldo Damasio para quem quer publicar um livro. Eu volto no instante. Quem quer se aventurar pelo mundo das letras, claro, sonha com a publicação do seu material. E foi pensando nisso que o editor e poeta Eduardo Lacerda criou o selo Patuá. Tem muita dica boa no quadro Ofício do Escritor. Confere aí. O Observatório Literário conversa hoje com o editor e poeta Eduardo Lacerda, criador do selo Patuá. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Reinaldo. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer te receber aqui no programa. A gente tem esse quadro para dar dicas para pessoas que querem seguir a carreira literária ou trabalhar de alguma forma com literatura. E você tem feito um trabalho muito interessante, assim, né, bastante
pessoal de edição, fazendo livros de poesia, livros de literatura, de um modo geral, especificamente de literatura, e de uma forma um pouco paralela ao mercado, ou ao grande mercado editorial. Como é que surgiu esse projeto da Patois? A Patois começou em 2011, fevereiro de 2011. Agora, no final de maio, a gente vai ter 200 livros, títulos publicados. E surgiu da percepção de que não existe um espaço para poesia, para publicação de poesia e de literatura de autores estreantes, né? Existem várias editoras que fazem esse trabalho, fazem muitas vezes muito bem, mas muita gente ainda estava sem um local que pudesse confiar o livro para fazer, principalmente esse pessoal mais jovem que começou a escrever junto comigo também. E como que a pessoa faz, né? Como é que esse jovem poeta, ou que já tem alguma obra, está começando, já tem poemas organizados na gaveta ou no computador, como é que é o caminho para chegar ou na Patois ou no seu primeiro livro, né, no primeiro título? Olha, eu costumo dizer que a gente, antes de ser escritor, tem que querer ser leitor, principalmente leitor de poesia. Eu acho que fundamental é conhecer quem está escrevendo, outros escritores, é um caminho. Para chegar até a editora, eu acho que ele, tendo consciência de que é o momento do livro sair, entrar no site da editora, das editoras, ver qual que tem um perfil editorial mais alinhado com o que ele pretende para o livro. Então, ver como cada editora trabalha, o que cada uma vai ter a te oferecer. E não é só a editora acreditar no escritor, o escritor acreditar na editora também. Então, o primeiro passo é esse, visita o site, vê as condições de envio, e depois enviar o livro por e-mail, as que aceitam o livro impresso, e aguardar o tempo de leitura. Acho que não é um processo tão complicado, hoje em dia publicar não é tão difícil. Mas é um trabalho, pelo menos como você faz com a Patois, algumas editoras pequenas, similares, é um processo de parceria mesmo, entre o editor e o autor, né? O autor também tem que batalhar pelo seu livro, né? Então, a Patois não cobra pelas publicações, então a parceria se dá com o autor se engajando na divulgação, na venda. Como ele não paga a publicação do seu próprio livro, ele pode dedicar um tempo e até um recurso financeiro maior para esses livros irem para críticos, para jornalistas, para outros leitores, né? Mas eu acho que é importante o escritor ter consciência de que ele precisa ser um parceiro, não só da editora, mas do próprio livro dele. Sem ele atuando, não acontece. Fica mais difícil, né? E no processo de produção, né, da Patois, a gente percebe que são livros muito bem feitos, né, muitos deles com capa dura, tem um projeto gráfico muito bonito, né, de um artista que trabalha sempre com você, mas você também atua numa faixa de pequenas tiragens, que é uma novidade, assim, não recente, mas mais ou menos recente para o grande mercado livreiro, né? Que são pequenas tiragens, que o risco é menor, ela se paga, digamos, mais facilmente ou mais rapidamente, né? É isso mesmo? Isso faz parte da estratégia? A gente faz tiragens a partir de 100 exemplares, alguns livros têm uma tiragem um pouquinho maior, 150, 200, mas a média da tiragem inicial é de 100 exemplares. Geralmente, essa tiragem se paga já no dia do lançamento, vendendo em torno de 50, 60 exemplares. A tiragem se paga e depois a gente inicia um processo de divulgação, de distribuição, e muitos autores começaram com uma tiragem de 100 exemplares há 2 anos atrás, já estão em 500 exemplares, chegaram a esse número. Outros nós fizemos 100 exemplares, não passaram de 20 ou 30, mas, de qualquer forma, os livros estão circulando e têm a oportunidade de circular sem necessidade de um investimento muito alto inicial. Você reduz os riscos, digamos assim, né? E faz um ensaio, né? Faz uma espécie de balão de ensaio com esse tipo de... Experimenta, né? Ver se o mercado se tem saída, se tem acolhida, né? O que muitas vezes acontece, às vezes um autor iniciante que está estreando não recebe inicialmente um respaldo tanto financeiro, de vendas, quanto de crítica, mas no segundo ou terceiro livro dele ele já começa a ter um público, formar um público, né? Então, a gente tem autores dentro da Patois que estão no segundo livro e vê como é essa experiência de um autor que iniciou totalmente desconhecido e que já tem, depois de 3 anos, uma circulação um pouco maior, que não é... Há regras à mesa, como em um brinquedo, de quebra-cabeça. E eu não entendo os dispostos à esquerda dos pais, restos do pequeno que sentavam ao meio
da mesa, como prato que se enche e procura lugar entre as pessoas. Já não me encaixo, depois que aprendi a olhar de lado e sair por baixo. Mas vocês já têm livro premiado, né, no catálogo, um prêmio importante. Você podia falar um pouco disso? Nós temos um romance, O Desnorteio, da escritora Paula Fábio, que recebeu como melhor romance de 2013 na categoria Autor Estreante o Prêmio São Paulo de Literatura, que é um dos prêmios literários mais importantes do país. Temos um livro de poesia que ficou finalista do Prêmio Jabuti o ano passado, que é o Vários Som, da Elisa Buso. A editora já recebeu 2 prêmios PROAC para lançamento de coleção. Então, em 2012, nós recebemos um prêmio para lançar 12 títulos de poesia durante o ano de 2013. E em 2013, ganhamos uma coleção para a realização de 7 livros de dramaturgia. São 7 jovens dramaturgos que vão publicar com a gente também. Então, esses prêmios e editais de incentivo, né, à publicação e à edição de livros, são também um canal importante, né, para ajudar a viabilizar essas publicações, principalmente para editoras pequenas como a Patois, não é? Sim, são muito importantes. Infelizmente, muitos escritores não sabem que eles existem e que não é tão burocrático participar. Em alguns anos, o Prêmio PROAC aqui de São Paulo já chegou a ter menos inscritos do que a quantidade de prêmios que eles tinham disponíveis, porque as pessoas não sabem que isso está ali, está acontecendo e que é para elas também. Então, hoje você tem, além do PROAC aqui no estado de São Paulo, o VAI na cidade de São Paulo, o Prêmio Literário do MINC, as bolsas da Funarte, e muitas vezes eles são focados para escritores estreantes. Você acha que uma atitude como essa da Patois, das editoras pequenas que estão tentando buscar caminhos alternativos, nessas saídas, digamos, entre aspas, fora do mercado, né, é uma saída para o mercado no livro hoje no Brasil? Assim, qual a tua visão do grande mercado, né, das grandes editoras, a relação das editoras com as livrarias, que a gente sabe que às vezes há uma dificuldade aí para a distribuição dos livros, né? Olha, primeiro que eu vejo outros editores independentes reclamando das grandes editoras. Eu não tenho essa postura, que não é elogiosa e nem crítica. Eu fico muito feliz de existirem grandes editoras que editam livros do Drummond, do Bandeira, do Cortázar, do Borges, e eu posso ir lá numa livraria e comprar. Eles cumprem um papel importante, que é um negócio, não deixa de ser um negócio, mas existem vários editores excelentes de grandes editoras que, apesar de ser um negócio, eles também são heróicos e conseguiram fazer coisas. Mas existe um outro público, um outro mercado, que é um mercado menor, não menos importante, mas menor, de títulos que podem ser fundamentais, mas que não vão chegar a 50, 100 exemplares comercializados, né? E acho que a qualidade numa obra não se mede pelo quanto é vendido. E essas editoras pequenas e independentes, elas cumprem esse papel de dar espaço, apostar em quem está começando, muitas vezes fazer uma peneira, uma seleção, e às vezes esses autores acabam ganhando um destaque maior e vão para editoras maiores, mas não deixa de ser um trabalho dessas pequenas editoras. Então, eu acho que é complementar, não é... Acho que não substitui. Não, né? Substitui. Pelo contrário, eu acho que a gente vive num país onde pouco é feito, poucos livros são vendidos, as pessoas têm pouco... Nem só falando como venda, mas as pessoas têm pouco acesso ao livro, e acho que querer brigar e disputar algo que é para complementar não vai trazer nada de novo e de bom para as pessoas. Existe um lugar comum, digamos assim, no mercado de livros, né, de que poesia não vende, né, que a poesia é uma linguagem difícil, só se publicam os grandes autores consagrados ou premiados e tal. E a Patois, ela publica majoritariamente poetas, não só poetas, literatura de modo geral, mas muito mais poesia, né, principalmente poesia. Então, é uma saída assim, para a poesia, esses canais, digamos, alternativos, a tiragem menor, achar o seu leitor, ou às vezes formar, né, o leitor, como você disse, livros que no começo vêm de 100, daqui a pouco chega em 500, quer dizer, isso já é uma tiragem bacana para um livro de poesia. Sim. Né? Na verdade, hoje em dia eu tenho respondido essa pergunta, a poesia não vende? Eu acho que a gente tem que pensar assim, poesia se compra. É uma versão da lógica da pergunta. Uhum. Só a Patois recebe mais ou menos 150 originais por mês. Se todos esses poetas que querem publicar também fossem leitores de poesia, o número de livros vendidos seria muito maior.
A gente tem um problema de formação de leitores dentro do país. Formação de leitores, os próprios poetas muitas vezes não são leitores. A gente tem o Drummond que fala que um ator ele estuda teatro, o músico estuda a vida inteira, mas o poeta muitas vezes ele não quer ler, ele não quer investir o seu tempo e também o seu dinheiro na sua formação. Então, eu acho que não é mais assim se poesia vende ou não. É se os poetas se compram e se leem ou não. Isso não significa, às vezes, nem comprar. Você hoje em dia consegue ler tudo gratuitamente na internet. Acho que essa é a primeira questão. A segunda é que as editoras independentes são uma alternativa para um mercado que não vai mudar de uma hora para outra, né, de vender muito. Mas eu acho que fundamental é a gente formar leitores. Né. Recentemente, as pessoas comemoraram o Leminski vender 25, 30 mil exemplares do livro, e você vê o Walt Whitman, há 100 e poucos anos atrás, num estado homofóbico, um poeta bissexual, vendendo isso em vida. Né. Um poeta estreante. Chega a 10 edições. E sem as mídias que nós temos hoje, a divulgação. Então, assim, o Leminski vender 30 mil é lindo, é muito bom, é um ótimo poeta, mas é vergonhoso para o mercado literário do Brasil, que está comemorando uma coisa com 100 e poucos anos de atraso. Acho que isso deveria ser recorrente, né? Poetas vendendo bem, ou então tendo destaque na mídia, destaque na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Né? O poeta tendo uma relevância. Eu acho que você colocou uma coisa muito importante aqui para esse nosso quadro e para se pensar a literatura brasileira contemporânea, que não adianta só a gente discutir ou pensar ou investir ou batalhar pela produção, pela edição e até pela circulação. É preciso também pensar na formação do leitor, né? Ter o leitor que vai receber, ou não só que vai receber, que vai atrás, né? Porque um leitor bem informado é um leitor curioso, né? Que vai procurar, e cada vez mais, vai querer mais leituras e vai chegar nesses autores, inclusive na poesia. Porque sempre quando a gente fala com pessoas que trabalham com livro, as pessoas querem falar muito de números, de vendas, e acho que se preocupam muito pouco com o leitor. É claro que se você tem mais leitores, você, consequentemente, vai ter mais vendas e números maiores. Mas a gente vive num país que os editores e os escritores têm que lutar por uma educação de maior qualidade, melhor, mas não é só educação, mais bibliotecas, mais espaços culturais como aqui a Casa das Rosas, mais programas como esse, porque isso você vai formar leitores. E se você tem leitores, você tem reflexão sobre literatura, sobre a vida, sobre a sociedade. Eu acho que pelo menos isso me importa muito, muito mais do que vender muito. Acho que é isso mesmo. A leitura e o livro são sempre são veículos em mão dupla, né? Que depende de quem cria, de quem distribui e de quem recebe e questiona e pensa, né? A partir disso que está lendo. Muito obrigado, Eduardo, por essa conversa. Obrigado. Eduardo Lacerda. TV Alesp. Na festa, esgares de assopros incineram os fogos. Apagado, sorrio, de lado. Fria vela, o desejo retorna ao estado de espera. E eu espero, e eu estou de parabéns. O Observatório Literário dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente volta com muito mais sobre o mundo das letras. Tchau. Quando a Simone viu, a produtora, ela pirou, né?